Que Deus nos abençoe ricamente através de sua bondade, seu amor. Que tenhamos todos um bom dia na presença do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Aonde quer que formos, seja o que formos fazer, que nós possamos ter a gloriosa, bendita presença do Espírito Santo em nossos corações, dirigindo-nos nas nossas intenções e nos nossos planos. Planos, maquinações dos homens. Muitos planos são presunçosos, né? Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Então, com isso, nós damos o nosso bom dia a todos. Deus deve ter também o controle dos planos do nosso coração. Salomão, escrevendo isto, está se referindo ao homem natural, como todos nós também somos. Nós somos homens, seres humanos, mulheres, seres humanos. Muitos são os planos. Você é uma prática na vida, não é? A Bíblia é um livro vivo, não apenas uma imaginação, um pensamento vago, mas nós fazemos muitos planos. Ainda adolescentes, crianças, uns fazem planos de serem isso, outras coisas. E muitas das vezes nós esquecemos do Senhor e colocamos os nossos planos na dianteira e nem queremos saber se aquilo é a vontade dele. Isto mostra que aí o homem é apenas natural. Porque se ele também deixar que o Espírito ponha assim um pouquinho de inspiração na sua mente, no seu coração, ele vai colocar Deus nos seus planos. Conforme Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 4, verso 13, dizendo: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Plano do homem, do coração do homem. Mas ele, neste versículo, verso 13, você percebe que ele está falando daquelas pessoas que deixam Deus do lado de fora dos seus projetos, dos seus planos. O homem não é proibido por Deus de ter projetos, de ter planos. O que acontece é que o homem não é dono do seu futuro. Ele não é dono do seu dia seguinte. Nós, todos os seres humanos, temos apenas o presente momento em que nós podemos vivê-lo. Mas mesmo não sendo dono do seu futuro, muitos atingem um futuro longevos, né? Chegam à velhice, uns com saúde, 80, 90 anos, nesses dias em que estamos vivendo, que através da ciência tem se atingido também uma longevidade através dos cuidados
da saúde, da alimentação e os recursos, através dos medicamentos, tem ajudado em muitas cirurgias. Mas, mesmo tendo todos estes recursos, ainda se morrem crianças, adolescentes, jovens de meia idade, anciãos. Porque o homem não é dono do seu futuro. Então, se você ler um pouquinho mais na carta de Tiago, você vai encontrar a maneira correta de fazer as coisas. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, vamos ganhar tanto, vamos comprar por tanto, vender por tanto. Então, nesse período, nós vamos ganhar tanto. Eles deixou Deus de fora. Mas se você colocar Deus neste projeto, você terá mais chance de conseguir. Você deveria dizer, se o Senhor permitir. Porque fora disso seria uma presunção quanto ao futuro. Nós encontramos em Gênesis capítulo 11 a famosa Torre de Babel. Depois que passou o dilúvio, Noé saiu com a sua família, os homens se multiplicaram. Então os homens disseram entre si, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo nome toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quer dizer, eles estavam querendo chegar aonde? No céu? Estão vendo? E chegue uma torre cujo cume toque no céu. O céu seriam as nuvens. Eles estavam vendo. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o coração dos homens era um só. Então o seu intento, eles começaram a edificação. Mas ali, porque chamou-se Babel? Por causa da confusão das línguas. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Então todos os nossos propósitos, os nossos sonhos, eles devem ser colocados diante do Senhor. E havendo a aprovação do Senhor, você conhecerá a aprovação do Senhor. Aquilo prosperará. Aquela torre foi a razão de as línguas serem diferentes, conforme diz a Bíblia. Gênesis 11, a Torre de Babel. Confusão. Se alguém diz uma coisa que você não compreende, o outro diz outra que você não compreende, vai haver uma confusão na sua mente. E você não poderá realizar aquilo que ele está dizendo, porque você não compreende o que ele está falando. Jesus foi uma confusão para aqueles homens. A linguagem de Jesus, as palavras de Jesus foram uma confusão para aqueles fariseus, saduceus, herodianos e assim por diante. A ponto deles dizerem, tens demônio? Porque eles não compreendiam a linguagem de Jesus, era uma língua estranha. Porque eles não entraram na reunião de Jesus com a intenção de aprender de Jesus, mas de corrigir a Jesus. A Bíblia se torna um livro estranho
porque você não aceita a Bíblia, você quer corrigir a Bíblia. Quando o homem quer colocar a sua própria intenção, na sua arrogância, na sua presunção, de achar que sabe mais do que quem escreveu a Bíblia, então ele se torna apenas um presunçoso. O plano do seu coração é de presunção, é de arrogância, é de petulância. Então a linguagem da Bíblia é incompreensível, por isso ele acha difícil a obediência a ela. Por isso as mulheres acham difícil a obediência à Bíblia, como ela é de fato. Mas, meus amados irmãos, como já dissemos, você não é proibido por Deus de planejar sua vida. Deve-se planejar, sim. Mas, primeiramente, você não deve colocar um ponto ali que aquilo não pode ser modificado. Porque a imperfeição humana, ela leva as pessoas a praticarem coisas erradas pensando que estão certas. Fazerem coisas erradas que vai dar prejuízo para ele, tanto no natural como no espiritual também. Mas Deus, conhecendo todas as coisas, desde o princípio, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado foi Abraão, que confiou completamente em Deus. Mas a voz de Deus não foi para Abraão uma voz de confusão. Ele compreendeu a voz de Deus. Aqueles homens em João capítulo 6 chegaram a dizer: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? Mas houve alguém que suportou a doutrina de Jesus. Houve alguém que permaneceu, como é a verdade. Para quem iremos nós? Disse Pedro e os demais apóstolos. Só tu tens a palavra de vida eterna. Você pode até procurar uma outra palavra de vida eterna, mas só a Bíblia vai te dar esta oportunidade de conhecê-la. A vida eterna. Ela está explícita nas suas letras, nos seus ensinos. Isto é verdade. Então quero dizer para você assim, se você amar esta Bíblia, colocar a sua vida de acordo com ela, você não terá nenhum prejuízo. Porque ela é perfeita. Ela é perfeita, porque os planos de Deus são maiores do que os meus, do que os teus. Para cada um de nós, o plano de Deus é a perfeição para o homem, é a perfeição para a mulher, é a vida eterna para nós. E a vida eterna está na obediência, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, essa é a vida eterna. Jesus estava aqui oferecendo, ainda está aqui, esse tempo ainda presente, enquanto nós temos vida, de falar sobre esta vida perfeita. Não, você não precisa de um intermediário, você não precisa de um outro intercessor, de um mediador. Jesus Cristo é o único. Qualquer coisa que venha para ficar entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo, deixe de lado. Pode ser que Ele fez muitos milagres, pode ser que faça muitos milagres,
mas a palavra de Deus, ser obedecida, é o plano de Deus para as nossas almas, para as nossas vidas. Você obterá sucesso. Nós obteremos sucesso se nós permanecermos com ela, pois ela é o plano de Deus para nós. Deus abençoe a todos os lares, todos os casais, filhos, todas as famílias, em nome de Jesus Cristo. Permaneça com ela, com esta gloriosa Bíblia. Deus te dê saúde, força, vigor, discernimento, para você não ser enganado neste presente século. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.